Olá, colega engenheiro. Muito se fala em Customer Centric Innovation, inovação focada no cliente, mas na hora do vamos ver, o que acontece na prática? Acontecem resultados frustrantes. E por quê? Por causa principalmente de 7 erros que os engenheiros e também seus colegas de marketing cometem ao tentar praticar a inovação centrada no cliente. É isso que eu discuto nesse vídeo. Eu sou o Eduardo Moura e meu propósito é ensinar engenheiros a superar seus desafios mais complexos, conquistando resultados de alto impacto. O que normalmente acontece quando a gente trata de praticar a inovação centrada no cliente é o seguinte: fazer basicamente o que sempre fizemos, só que de maneira mais rápida ou agile, para ficar na moda, num workshop de poucos dias realizado casa dentro. Ou então, contratar uma agência especializada para que entenda o cliente por nós. Ou ainda, apostar todas as fichas na primeira boa ideia que pipoca em nossa mente ou, bom, você já deve ter passado por isso. E sabe que o resultado final, na grande maioria dos casos, não é o que a gente pode chamar de satisfatório. Com frequência, a reação do cliente final e, consequentemente, o quanto vendemos de um novo produto acaba ficando bem abaixo do que a gente esperava. Por que isso acontece? O que a gente está fazendo de errado? Para saber, me acompanhe nessa série de vídeos sobre o que não se deve fazer para que a inovação realmente esteja centrada no cliente. Bem, não há dúvida de que o cliente é o supremo juiz que dá a sentença final sobre o novo produto ou serviço que criamos. Porque, afinal, se ele não compra, todo o tempo e recursos que investimos no processo de desenvolvimento foi em vão. Até aí estamos todo mundo de acordo com relação a esse objetivo final. Mas o que marca a diferença entre o sucesso e o fracasso está no caminho tático que a gente segue para chegar ao objetivo. E você há de concordar comigo que, considerando a experiência comum da maioria das empresas, é muito mais provável que um esforço de inovação fracasse do que tenha êxito. Por isso me parece importante que, antes de ver o que fazer para melhorar nossos resultados de inovação, a gente reflita um pouco sobre o que não se deve fazer. Com base no que tenho observado, eu quero comentar aqui sobre 7 erros muito comuns que as empresas cometem em seus esforços para inovar. Erro número 1. Pensar que a gente já sabe o que o cliente quer. Especialmente se somos engenheiros, na maioria dos casos, estamos convencidos de que já sabemos o que os clientes querem. E pior, até sabemos mais do que os próprios clientes. Isso é um erro grave e eu esclareço o porquê. O erro começa quando confundimos o como com o que. Como assim? Eu explico. O que é a necessidade do cliente, enquanto que o como é o meio que a gente implementa para satisfazer a necessidade do cliente. Vamos tomar como exemplo uma mala de viagem dessas pequenas do tipo carry-on para levar na cabine de um avião. É claro que, como engenheiros de produto, sabemos um montão de aspectos técnicos que uma mala de viagem dessa deve cumprir. Conhecemos os materiais mais adequados a diferentes tipos de uso, conhecemos as normas técnicas aplicáveis, etc. Ou seja, coisas que o cliente, é claro, não sabe. Mas tudo isso são os comos, ou seja, os atributos ou features do produto para que no final o cliente reconheça valor no produto, decida comprá-lo e esteja satisfeito com o desempenho do mesmo. E esses comos não são os quês do cliente, suas necessidades. É claro que a necessidade básica do cliente nesse caso está clara desde o início: acomodar itens de viagem cujo transporte é permitido em cabines de avião. Mas, com certeza, a menos que a gente realize um estudo específico para identificar e priorizar todo o conjunto de necessidades que um cliente tem, conscientemente ou não, com relação a uma mala de viagem, muitos detalhes que podem fazer a diferença na decisão de compra não serão considerados. E, é claro, o produto final não vai corresponder ao que o cliente espera ou aprecia. E aqui há 3 diferentes categorias de necessidades a considerar: necessidades funcionais, necessidades emocionais e necessidades sociais. Mesmo quando pensamos nas reais necessidades do cliente, nossa tendência como engenheiros, como técnicos, é focar nas necessidades funcionais. Por exemplo, uma necessidade funcional do cliente, um quê, é: quero que seja fácil de usar. Isso depois se desdobra em características técnicas como peso da mala, força requerida para abrir e fechar, força requerida para deslizar a mala, etc. Creio que isso está na mente de qualquer bom projetista de malas. Já, por exemplo, um quê funcional mais específico, quero que meus dispositivos eletrônicos estejam protegidos, por exemplo, não é tipicamente considerado em quase todas as malas vendidas nas lojas. Não existem compartimentos adequados para armazenar de modo seguro um celular, um tablet, um notebook, uma câmera, lentes, etc.
E o que dizer então das necessidades emocionais e sociais? Por exemplo, quero estar tranquilo de que não esqueci nada importante. É uma necessidade emocional. Se um engenheiro ou equipe de desenvolvimento não leva em conta essa necessidade, é claro que o produto não vai ter nada que atenda a isso. Como, por exemplo, um simples checklist de itens importantes colocados em uma etiqueta plástica dentro da mala ou em um aplicativo instalado no celular do cliente. Um outro exemplo agora de uma necessidade social. Para um número importante de clientes, se identificamos a necessidade quero transmitir status social, então vamos dar talvez maior peso ao design estético da mala, o tipo, a qualidade dos materiais utilizados, etc. Tenho certeza que você já teve más experiências com produtos que, em vez de satisfação, lhe provocaram decepção como cliente. Por exemplo, você já sentiu suas costas doloridas após poucos minutos sentado em uma cadeira anti-ergonômica? Ou ver que uma mesa pode causar um acidente grave ou até fatal se uma criança ou idoso tropeça e bate a fronte contra um canto vivo do tampo? E por aí vai. Creio que está claro que esse erro muito comum ocorre porque lá no fundinho da nossa mente técnica, estamos convencidos de que já sabemos e estamos em melhor posição para decidir pelo cliente como é que deve ser o produto que a gente vai oferecer para ele. E se essa é a nossa crença, logicamente a gente não vai sequer pensar em iniciar o processo de desenvolvimento realizando um contato direto a fim de identificar os problemas, sonhos, expectativas do cliente, ou seja, todo o conjunto de necessidades, incluindo aquelas necessidades latentes que ele nem sabe que as tem. Ok, vamos ao erro número 2, quando se trata de praticar a inovação centrada no cliente. E esse erro é a crença de que criamos novas necessidades para os clientes. Essa crença vê os clientes mais ou menos como um terreno baldio no qual a gente coloca ou constrói coisas que nos interessam. Como funciona a lógica por trás desse erro? Tomemos, por exemplo, os smartphones. Eles não existiam há um par de décadas e, portanto, ninguém sentia necessidade de um celular. Foram os engenheiros que o criaram e, a partir daí, nós, os clientes, passamos a desejar os smartphones a ponto de não podermos mais viver sem eles. O que me faz lembrar uma frase atribuída a Henry Ford, o criador do automóvel, que teria dito: se eu fosse perguntar aos clientes o que é que eles queriam, eles teriam respondido cavalos mais fortes. Consequentemente, os praticantes desse erro iniciam o processo de inovação a partir de uma boa ideia e depois tratam de investir pesadamente em marketing para convencer as pessoas a usarem seu produto, criando, segundo eles, novas necessidades. Agora, qual é o furo de lógica por trás dessa forma de pensar? De novo, a causa raiz está em confundir como com o que. Pensamos que a necessidade do cliente é ter um celular ou comprar um automóvel, quando na verdade essas não são as verdadeiras necessidades, são apenas comos. Isto é, meios que inventamos para satisfazer necessidades pré-existentes no mundo dos clientes. E aqueles produtos têm sucesso no mercado apenas porque eles atendem às necessidades dos clientes que já existiam antes de serem concebidos os produtos. No nosso exemplo, a necessidade de comunicar-se de maneira mais eficaz e eficiente com outras pessoas, a necessidade de ter informação na ponta dos dedos, elas já existiam antes da criação dos smartphones. Nessa mesma linha, se o Henry Ford tivesse aprofundado um pouquinho mais aquela entrevista com o cliente, simplesmente perguntando: senhor cliente, em que ele ajudaria se o cavalo fosse mais forte? Bem, aí ele teria então identificado a real necessidade do cliente, que é, provavelmente o cliente responderia, transportar cargas e pessoas de maneira mais efetiva. E essa necessidade existia muito antes que o automóvel fosse inventado. Concorda comigo também o Steve Jobs, que disse: a verdadeira inovação vem de reconhecer uma necessidade não atendida e de desenvolver uma maneira criativa de satisfazê-la. O que me faz lembrar uma frase também muito boa que encontrei num livro. Diz assim: não tente fazer com que as pessoas desejem coisas. Em vez disso, crie coisas que as pessoas desejam. Uma grande diferença. Resumindo, o cliente é um poço de necessidades. Elas já estão lá no Gemba do cliente, o mundo da ação do cliente. Cabe a nós, engenheiros responsáveis por produtos, fazer estágio nesse Gemba para trazê-las à tona e então desenvolver produtos que satisfaçam essas necessidades, as mais relevantes para os clientes. De fato, os produtos de maior sucesso não nascem a partir de uma boa ideia, mas sim da identificação de uma necessidade. Se você gostou até aqui, não saia sem me deixar o seu like, por favor, ok?
No próximo vídeo vamos continuar expondo os erros mais comuns quando se tenta inovar com foco no cliente. Até lá!